Bom dia! Hoje a gente, professora, vai começar a dar uma outra aulinha normal. Antes disso, a gente vai voltar no livro alguns exercícios que eu passei para vocês e vai dar uma reforçada em alguns conteúdos que eu dei para vocês. Na aula passada, eu falei sobre multiplicação com números inteiros. Números inteiros, lembrando, são números positivos e negativos, mas não podem ser número com vírgula e nem fração. Aí eu falei das regras para poder fazer a multiplicação com números inteiros e depois eu falei sobre as propriedades da multiplicação. E uma das propriedades da multiplicação eu falei sobre a regra da distributiva. Alguns alunos me retornando os exercícios estão fazendo exercício, não está errado o resultado, mas não está utilizando a regra da distributiva. Então, vou ensinar de novo a regra para a distributiva para caso alguém tenha ficado com dúvida. Então preste atenção aí, eu estou resolvendo o exercício da página 51, exercício 28. E por acaso alguém tenha ficado com dúvida, é só olhar aqui que toda vez que eu pedir para resolver um exercício pela distributiva, tem que ser feito dessa forma, tudo bem? É importante que se aprenda essa técnica de distribuição. Então, quer dizer, olha, eu vou sair um pouquinho do vídeo aqui para explicar para vocês ali, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. A letra A está aparecendo 9 dentro do parênteses 8 mais 2. Quando eu tenho um número aqui fora e não aparece, ó, não necessariamente aparece a operação aqui, significa que está acontecendo uma multiplicação. Eu posso resolver isso de várias formas, mas no exercício eu pedi para resolver pela técnica distributiva. Então, significa que eu vou distribuir o 9 com 8 e com 2. Fazendo a multiplicação. Então, ó, eu vou pegar o 9 e multiplicar com 8. 9 vezes 8, 72. E 9 vezes 2, ó, já multipliquei o 9 com 8. Agora eu vou multiplicar o 9 com 2. 9 vezes 2, 18. Agora eu posso fazer a continha normalmente. 72 mais 18 é igual a 90. Vou fazer de novo aqui, ó, letra B. Tem um número fora do parênteses, tenho 2 dentro do parênteses, não tem uma operação aparentemente visível, isso significa que é uma multiplicação que está acontecendo. Eu pedi para fazer pela técnica distributiva, quer dizer, eu vou multiplicar o primeiro elemento aqui, ó, 5 com 6, e depois eu vou multiplicar o 5 com 7. Ó, 5 vezes 6, os sinais são todos iguais, então eu nem preciso me preocupar com os sinais. 5 vezes 6, 30. 5 vezes menos 7, agora apareceu um sinal diferente. Ó, o sinal do 5 é mais e o sinal do 7 é menos. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado será um número negativo. Agora, vou multiplicar os números. 5 vezes 7, 35. Presta atenção. 30 menos 35, o sinal do 30 é positivo e do 35 é negativo. Sinais diferentes. Eu subtraio, não pego, ó, 35 menos 30, boto 5 e vejo quem é o maior aqui. É 30 ou 35, tirando o sinal? É 35? O sinal do 35 não é menos, então aqui vai ser menos. De novo, presta atenção, é a quarta vez que eu estou explicando, presta atenção para a professora aqui, para vocês entenderem e aprenderem bonitinho isso aqui, ó. O 7 e 2 números dentro do parênteses. Pode ser 2, 3, não importa. Não tem operação aqui, significa que não tem aparecendo, então significa que está ocorrendo uma multiplicação. Então, vou pegar o 7 e multiplicar com menos 1. Já sei que o sinal do 7 é mais. Então, olha só, sinais diferentes na multiplicação. Primeiro, a gente resolve o sinal. Então, ó, mais com menos na multiplicação, sinais diferentes dá menos. E depois multiplica os números. 7 vezes 1, 7. Agora, ó, já multipliquei 7 com 1, agora vou multiplicar o 7 com 3. Os sinais são iguaizinhos, ó. Então, eu nem preciso me preocupar com o sinal. 7 vezes 3, 21. Agora eu posso fazer a conta.
Menos 7 mais 21, ó, sinais diferentes. Eu diminuo os números. 21 menos 7, 14. E pego o sinal do maior número. Se eu fechar aqui, ó, quem é o maior número? 7 ou 21? É 21. E qual o sinal do 21? Não é mais? Então aqui vai ser mais. E por último aqui, presta atenção nesse aqui, que normalmente é esse aqui que vocês erram, ó, porque a presença do sinal negativo, ó. Aqui está ocorrendo uma multiplicação. Eu quero fazer pela técnica da distributiva, então eu vou multiplicar esse primeiro elemento com esse primeiro elemento. Depois eu vou multiplicar esse primeiro com esse segundo. E depois vai ficar uma conta que a gente vai resolver. Então, ó, presta atenção, o sinal do 4 é menos. Menos 4, aqui o sinal é mais. Não aparece, então é mais. Menos 4 vezes 3. Sinais diferentes na multiplicação. O resultado dessa multiplicação será um número negativo. Agora vamos multiplicar os números. 4 vezes 3, 12. Ó, vamos multiplicar esse primeiro elemento agora com esse segundo, porque já multiplicamos com o primeiro. Menos 4 vezes menos 2. Os sinais são iguaizinhos daqui e daqui. Então, ó, sinais iguais da multiplicação, o resultado da multiplicação vai ser positivo. Agora a gente multiplica os números. 4 vezes 2, 8. Agora, olha só, vamos fazer essa conta aqui. Menos 12 vezes 8. Menos 12 mais 8. Os sinais são diferentes. Eu subtraio os números. 12 menos 8, 4. Para ver o sinal, eu tapo aqui, ó. Quem é o maior número? É 12 ou 8, né? 12, qual o sinal do 12? Não é menos? Então, aqui é menos. Então, é assim, mais uma vez, eu estou explicando a técnica da distributiva. Tudo bem? Quem não entendeu aí pode voltar para poder fazer e tentar entender de novo. Tudo bem? Vou apagar aqui. Quem fez de outro jeito tem que apagar e tem que fazer desse jeito, como eu expliquei. Agora eu vou explicar o exercício da página 52, exercício 40. Está dizendo que com base nessa informação, 7x mais 1, eu quero saber o valor disso aqui se, letra A, o x for 0. Quem me mandou essa questão fez errado aí, presta atenção que tem que ser feito. Então, se o x, ó, isso significa, ó, isso daqui é como se fosse uma conta, é uma conta, uma adição. Eu não sei quem é x. X eu boto quando eu não sei o valor de um número, eu boto uma letra. Então, eu estou dizendo que eu não sei quem é x. Então, na letra A eu estou falando dele. E se por acaso x vale 0? Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar tudo isso aqui, vou repetir assim. É assim que tem que ser feito, tá, gente? Ó. Então, eu estou dizendo que se x, ó, presta atenção, antes de substituir, vamos prestar atenção. Se eu tiver um número junto com uma letrinha e entre eles não tiver aparecendo nenhuma operação, significa que está ocorrendo entre eles uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que x é 0, então essa letra aqui é 0. É só substituir. Então, agora eu vou fazer a conta. Ó, 7 vezes 0, 0 mais 1, que é igual a 1. É assim que a professora queria que vocês fizessem. Olha a letra B, ó. Quero saber o valor dessa expressãozinha aqui quando x for mais 6. Significa que essa expressãozinha aqui, no lugar do x, eu vou botar aqui número 6. Já sabendo que eu estou colocando um número junto com uma letra e está ocorrendo entre eles uma multiplicação. Como que eu sei? Toda vez que um número estiver junto com uma letrinha, entre eles não aparecer nenhuma operação visível, significa que está ocorrendo uma multiplicação ali. Então, ó, 7 vezes 6, 42, mais 1. Gostaria que quem fez diferente refizesse essa questão desse jeitinho que a professora está fazendo para vocês irem treinando. A letra C, ó.
Eu quero saber o valor agora quando x for 12. Então, presta atenção. Ó, é essa expressão, não é isso que está lá? Então, no lugar do x, eu vou botar quem? 12. Vezes 12. Então, agora eu vou multiplicar 7 vezes 12, 84. Mais 1, 85. E para encerrar, quando o x for menos 10. Então, vamos lá. Então, a expressão é essa, 7 vezes x mais 1. No lugar do x, eu vou botar o menos 10. Então, olha só. Na multiplicação, quando o número for negativo, não pode esquecer isso, a gente coloca ele dentro do parênteses. Senão fica duas operações aqui coladas, então tem que diferenciar. Então, agora eu vou fazer a conta, ó, 7, que o sinal aqui é positivo. Primeiro, vamos ver o sinal. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado vai ser negativo. Agora, vamos multiplicar o número. 7 vezes 10, 70. Vamos repetir isso aqui. O que aconteceu aqui? Aqui, olha só. Estamos fazendo uma operação com o que os números têm sinais diferentes. Então, vamos de novo relembrar. Sempre vamos ter agora que prestar atenção em sinais. Muita atenção, senão a gente vai errar a conta. Os sinais são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 70 e diminuir de 1. 69. Agora, para ver o sinal. Tapa aqui. Quem é o maior número? 70 ou 1? Não é 70? E qual o sinal dele? É menos. Então, o resultado vai ser menos. Então, eu expliquei de novo a matériazinha de semana passada para vocês poderem tirar as dúvidas aí. Vou apagar e dar a matériazinha de hoje. Vocês acompanhem aí comigo, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre divisão com números inteiros, que praticamente é a mesma coisa. Divisão em Z. Z, como você já sabe, significa números inteiros. Então, presta atenção. Primeiro, a gente tem que lembrar que para a divisão com números inteiros, a gente vai ter que também utilizar uma regra de sinais, a mesma da multiplicação. Quais seriam isso? Quando você tiver uma divisão com dois números com sinais iguais, o resultado dessa divisão será um número positivo. E se eu estiver fazendo uma divisão com dois números com sinais diferentes, o resultado dessa divisão será um número negativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Que aí vocês me acompanhem aí com esses exemplos. Ó, mais 4, vou dividir com mais 2. Como é uma operação que a gente vai mexer com sinais, então, primeira coisa que eu vou falar de novo com vocês, preste atenção, primeiro vamos fazer a conta dos sinais, ó, presta atenção, dois números, os sinais são iguais, eu já sei que o resultado dessa divisão será um número positivo. Então, depois eu faço a divisão dos números, 4 dividido por 2, 2. Então, significa dizer que se eu tiver dois números com sinais positivos, a divisão deles será resultado positivo. Vamos fazer agora outra aqui. Menos 4, vou dividir com menos 2. Voltando aqui, toda vez que eu tiver um número negativo, tanto na multiplicação quanto na divisão, para identificar ele numa conta, a gente coloca ele dentro do parênteses. Na adição não precisa, tá? Só que você não pode colocar aqui esse sinalzinho, caso você não queira colocar o sinal de mais, tá? Se você botar dois sinais juntos, você tem que diferenciar ele dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu tô falando desde a multiplicação, primeiro vamos, para não errar a conta, primeiro vamos fazer os sinais. Ó, dois números,
sinais iguais, o resultado dessa divisão será um número positivo. Depois que a gente viu qual é o valor do sinal, agora a gente vai fazer a divisão dos números. 4 dividido por 2, 2. Então, significa que se eu pegar dois números negativos também, o resultado dessa divisão será um número positivo. Vamos agora aqui outro exemplo. Mais 4 dividido por menos 2. Primeiro, voltando de novo, sendo repetitiva de novo. Primeiro, vamos olhar os sinais para não errar os sinais. Primeiro, a conta se faz com os sinais. Vamos olhar os sinais desses dois números. Sinais diferentes. Então, ó, sinais diferentes. Quando tiver dois números, resultado dessa conta será um número negativo. Depois que achamos o valor do sinal, a gente vai dividir os números. 4 dividido por 2, 2. Então, mais uma vez, repetindo aqui, ó. Quando eu tiver dois números com sinais diferentes na divisão deles, o resultado dessa divisão será um número negativo. E se o primeiro número for negativo em vez de ser positivo? A mesma coisa. Ó, sinais diferentes. Sinais diferentes, o resultado da divisão será negativo. Depois eu vou dividir os números. 4 dividido por 2, 2. E mais uma vez lembrando que quando tivermos dois números com sinais diferentes na divisão, o resultado dessa divisão será um número negativo. Pois bem, agora a gente vai fazer um exemplo com expressão numérica utilizando essas 4 operações, porque a gente já aprendeu a adição, já aprendeu subtração, já aprendeu multiplicação e divisão. Agora eu vou dar um exemplo, se por acaso eu vou apagar aqui para explicar a vocês, tá? Depois qualquer coisa vocês voltam o vídeo. Para eu poder colocar um exemplo aqui para vocês acompanharem comigo. Vou apagar aqui. Por exemplo, se eu tiver uma expressão numérica com a presença de adição, subtração, divisão, multiplicação. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Da página 56, exercício 18, página 56. Exercício 18, que eu pedi para vocês fazerem, mas eu vou fazer já a letra F. 8 mais 10 dividido por 2, menos 12. Pois bem, relembrando aqui o sexto ano, é uma expressão porque tem mais de uma operação, ó, tem de adição, divisão, subtração, divisão. Então, a gente faz primeiro o que está dentro do parênteses, depois colchete, chaves, opa. Depois a gente faz primeiro da divisão ou multiplicação, quem vier primeiro, depois adição ou subtração, quem vier primeiro. Então, vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Vamos fazer aqui, ó. Dentro do parênteses tem uma, duas, três operações. Quais dessas operações eu vou fazer primeiro? A de adição, a de divisão, a subtração. A de divisão. Então, vamos lá. Abre o parênteses. Tem que fazer assim devagarinho. Mais 10 dividido por 2. 5 menos 12. Fecha parênteses. Repete, ó. Vamos fazer logo aqui, ó, o que tá dentro, e essa continha aqui, que tem uma continha só. Então, ó, menos 4 mais 3. Então, ó, menos 4 mais 3, sinais diferentes, você subtrai. 4 menos 3, 1. Pega o sinal do maior, menos 1.
Bem, aqui a gente já resolveu. Tá dando parente, a gente faz primeiro. Esse aqui a gente já fez primeiro. Esse aqui a gente só conseguiu fazer a divisão, porque a prioridade é da divisão. Aqui agora ficou uma adição e subtração. Quem que eu faço primeiro? Qualquer um. O que vier primeiro. Então, vamos fazer, ó. 8 mais 5, 13. Resolvi essa conta aqui. E essa aqui eu repeti. Tô repetindo o resto tudinho. Tô fazendo bem devagar, tá? Vamos agora aqui, ó. Vou fazer ainda o que tá dentro do parênteses aqui. Esse aqui tá dentro do parênteses só porque ficou um número negativo. Por isso que a gente coloca dentro do parênteses. Já tô falando de novo com vocês. Quando o número for dentro do parênteses e não for resultado final, a gente deixa o número dentro. Quando o número for negativo, não for resultado final, a gente deixa ele dentro do parênteses. 13, o sinal do 13 é mais. 13 menos 12 vai dar 1, porque a gente vai subtrair 13 menos 12 vai dar 1. Pega o sinal do maior que é 13, mais 1, dividido por menos 1. Opa! Então, vamos lá. Acabou as operações. Agora só tem uma, ó. Só tem uma operação aqui. Então, essa aqui é o sinal do número, não é a operação. A operação é essa. Então, eu vou dividir primeiro. Lembra que eu falei? Primeiro a gente vai ver o sinal. Ó, dois números com sinais diferentes. O resultado dessa divisão será um número negativo. Achamos o sinal. Agora, vamos fazer a divisão dos números. 1 dividido por 1, 1. Pronto. Encerramos nossa resolução do expressão numérica. Se a gente não seguir essa ordem, a gente acaba errando por causa da presença do número negativo. Tudo bem? Não esquecer de colocar o número negativo dentro do parênteses. Aqui no resultado final, não precisa deixar o número negativo dentro do parênteses. Mas durante o desenvolvimento da questão, é necessário que ele fique dentro do parênteses. Tudo bem? Então, tá aí a aula. Vou passar alguns exercícios do livro. Faça os exercícios. Qualquer dúvida, procure seu professor aqui. Um beijo para vocês.